Ó, quando uma pessoa muito mais velha se casa com uma mais nova, normalmente a galera já fica comentando, não é? Agora você imagina quando o cara, ele é uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos e a mulher é uma stripper. Daí o prato cheio, né? Pra geral falar, pra mídia, pro público. Só que a história desse casal improvável tem muito mais polêmica do que apenas esse fato. A união da modelo Anna Nicole Smith e o bilionário J. Howard Marshall II acabou com um complexo processo judicial, mortes, ameaças, enfim, cara, sendo um dos mais longos aí da história dos Estados Unidos na questão aí de processo. Pra vocês terem ideia, acho que foram mais de 14 anos. Aí vocês vão entender já já, tá? O caso ele é tão único e surreal que a Netflix fez um documentário a respeito contando todo esse drama, né, que acabaria num final bem triste, bem trágico mesmo, melancólico para stripper. Nesse vídeo a gente vai conhecer então a história do golpe do baú que não deu certo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Inicialmente um recadinho do nosso patrocinador. A Blaze é parceira do canal e uma das poucas casas que tem autorização do governo federal para atuar no país. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, caso você tenha menos, pula esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui em cima na tela. Lá você tem diversos jogos para se divertir, se entreter com possibilidade de ganho. Só que lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Senhores, vamos jogar hoje aqui o Mines então. O Mines é o jogo que eu mais gosto, que eu sempre falo isso, né? E é um jogo que é tipo um campo minado. A gente escolhe a quantidade aqui de minas e coloca o valor. Lembrando que se a gente achar aqui uma bombinha, aí a gente perde, né? Então o objetivo é achar só diamante. 1, 2, 3, 4... Será que tá bom? Vamos retirar, né? Já deu já, né? Boa aí, vencemos. Os depósitos e saques são realizados por Pix e o depósito mínimo é de R$20. A retirada é rápida e você pode acessar do computador ou do celular. E se você é novo na Blaze e quer experimentar os jogos na hora de criar sua conta, use o código do canal chamado Não Adivinho. Ao jogar, você pode destravar recompensas de até R$1.000. Em caso de dúvidas, a plataforma conta com um suporte humanizado em português para que você possa tirá-las. Jogue com responsabilidade. Pessoal, lembrando que se você tem alguma propensão a vício em jogo, por favor, né, não jogue. A Anna Nicole Smith, na verdade, era o nome artístico de Vicky Lynn Hogan. A loira nasceu em Mexia, no Texas, no dia 28 de novembro de 1967. E digamos que ela teve uma vida bem agitada, né, que infelizmente acabou de uma maneira bem trágica. Nascida e criada no interior do Texas aos 18 anos, a Vicky abandonou os estudos e saiu de casa para poder morar com o seu primeiro namorado, que trabalhava como cozinheiro. Juntos, eles tiveram um filho, o Daniel, né, nascido aí um ano depois dessa aventura. Só que o casamento não foi tão longe e terminou em 91, 6 anos depois, devido a constantes crises de ciúmes do marido, já que a moça sempre se destacou por ser muito bonita, né? Além também de humilhações e violência doméstica que ela sofria. Então, sem emprego e passando necessidades, a Vicky não quis voltar para a casa dos pais, optando então por deixar o filho com eles, né, no caso com os avós, e passou então a sobreviver com a prostituição e aos fins de semana ela trabalhava como dançarina de striptease numa boate texana, e foi nesse período que ela encontrou o amor de sua vida. J. Howard Marshall II, ele era um empresário do ramo do petróleo. Ele acumulou uma fortuna estimada em 2016 pela Forbes em 12 bilhões de dólares, o que colocava a família Marshall na 21ª colocação entre as mais ricas dos Estados Unidos. Bom, a Vicky, que para complementar a sua renda também era garçonete num restaurante de frango frito, conheceu o J. Howard Marshall em 1991, enquanto trabalhava no clube de striptease chamado de GG's. Bom, o Howard, ele foi ao clube então por indicação de um amigo e tinha aí, o Howard na época tinha 86 anos de idade.
verdade. Você vê que esses velhos são meio tarados mesmo, né? E aí ele se apaixonou quando ele viu a Vicky, né? Se apaixonou logo de cara, né? A bela stripper que subiu no palco naquele dia, né? O velho bilionário, que já tinha se casado umas 2 vezes, né? Em relacionamentos bem longos, ele ficou encantado pela loira e logo, então, eles começaram a namorar, sendo que 1 ano depois, ele atirou dessa vida de stripper, né? Comprando ali um apartamento para a moça viver em Sacramento, passando a sustentá-la e mais do que isso, né? Ele passou então a presentear a loira aí com casas, carros, outros presentes de luxo, enfim. Após 1 mês de relacionamento, os 2 pombinhos aí já ficaram noivos e com essa nova vida aí bem mais tranquila, né? Não precisando mais se prostituir ou ser stripper, né? Nem garçonete, sendo bancada pelo empresário, como era muito bonita e ainda jovem, a Vicky começou então a se inscrever, né? Tentar ali se meter ali com agências de modelo, né? Tentar ir para esse lado, passando a fazer então alguns pequenos desfiles e fazendo fotos sensuais também para revistas. Foi nessa época que ela adotou o nome artístico de Anne Nicole Smith, né? E nesse segundo momento aí da sua vida, então, é que teria uma reviravolta. Em 1992, a loira já era conhecida entre os empresários e recebeu uma proposta para ser modelo da Playboy. Depois de virar capa da revista masculina mais popular do mundo, a sua carreira decolou. A Anna, ela acabou recebendo alguns convites aí para ser modelo de marcas grandes como a Guess e para pequenos papéis também no cinema americano. Então ela passou a ter a sua própria carreira e não apenas, né, ser a mulher de um velho bilionário. O trabalho ia muito bem e o dinheiro dela também aumentando, o patrimônio dela, até que em junho de 94, quando tinha ali seus 26 aninhos, a Anna Nicole se casou então com o Jay Howard, que já tinha aí seus 89 anos. Então você imagina, né, o que não deu o que falar esse casamento aí, 89 anos, uma novinha de 26. É como dizem, né? Cavalo velho gosta de capim novo. Enquanto a moça aí subiu no altar com um buquê de flores silvestres, o seu noivo estava com um terno branco e se movia com cadeira de rodas, para você entender a situação do senhorzinho, como é que ele já estava já quase indo para a terra do pé junto, né? Alguns enxergam isso então como um verdadeiro amor, já a grande maioria como um dos maiores jogos de interesse da história. Os dois apaixonados então passaram a viver numa mansão em São Francisco. Só que a partir daí, a Anna passou então a sofrer ameaças e humilhações da família do senhor, né? E também da imprensa, que vivia acusando ela de ser interesseira. Do I think Anna Nicole Smith was a gold digger with J. Howard Marshall? Of course I do. Come on. O tempo foi passando, a situação foi piorando e Nicole foi se incomodando cada vez mais com a falta de privacidade que é dada pela mídia, né? Todo o tempo no pé dela ali. E também por conta do seu afastamento lá do seu primeiro filho, né? Vocês lembram que estava morando com os avós. E também das constantes brigas aí com os familiares do seu marido, que simplesmente a odiavam. Os familiares dela odiavam mais ela do que a família do Senna odiava a Adriana Galisteu, só para vocês terem ideia. Bom, isso tudo, apesar de todo o glamour, todo o dinheiro que tinha, né, contribuiu então para que a Anna entrasse numa forte depressão que a perseguiu aí até seus últimos dias. Tudo desandou de vez quando Marshall morreu 14 meses depois do casamento, aos 90 anos, em agosto de 1995. A Nicole e a família do bilionário, então, tinham tantas desavenças que fizeram 2 velórios, né? Um com 30 convidados, todos aí conhecidos da viúva, e um outro com bastante convidados mesmo, né? Para a qual a Anna Nicole nem foi chamada, né? Não pôde nem participar. A partir da morte do bilionário do petróleo, claro que a questão aí de quem ficaria com a fortuna do velho viraria assunto. E daí a Anna, que já estava com um problema de depressão e ainda tinha vícios em drogas e medicamentos, iria para o fundo do poço por conta de uma desgastante e quase que eterna briga judicial. O processo da herança. Para a surpresa de Anna e de todos, ela não foi citada no testamento de Howard Marshall. É mole, cara. Então imagina só como que ela ficou depois de saber disso. I got addicted to pain
pills and also alcohol when my husband was dying and when he died. A batalha judicial foi parar em todas as manchetes dos jornais e o caso só pôde ser resolvido no Supremo Tribunal Norte-Americano. Só que o processo demorou muito. No começo, a Anna só pôde ficar com o apartamento que o Howard comprou em Sacramento, né, que tinha colocado lá no nome dela, no início do relacionamento dos dois. Então ela não tinha direito a mais nada. Ela não teve direito, né, nem sequer de tudo que ele acabou conquistando ali após estar junto com ela, né, que como é comum aqui no Brasil, por exemplo, né, o que o casal consegue junto depois de já estar junto, aí sim é dividido pelos dois, né, então nem isso ela conseguiu. Bom, mas você pode estar me dizendo, mas ela não tinha própria carreira, né, modelo, posou para Playboy, filme, os caramba. Bom, ao que parece, né, ela tinha recebido sim um belo dinheiro por conta desses serviços, né? Porém, mesmo que a modelo tivesse acumulado ali uma grana considerável, né, quando ela viveu ali com o seu marido idoso, uma denúncia de assédio sexual que foi feito ali pela empregada dela fez com que ela tivesse que pagar nesse rolê todo, teve que desembolsar cerca de $800 mil para a Maria Antônia Cerato, que era ali a sua empregada. Além disso, a loira não era lá das mais sábias também na hora de administrar os seus recursos financeiros, ainda mais porque o marido era bilionário, então o que ela ganhava era gastança e gastança, né? E então, pouco tempo depois de todo o rolo, né, a Anna declarou falência. Sem dinheiro, a mulher, que era viciada em álcool e remédios, decidiu continuar com o processo contra a família Marshall, né, para tentar conseguir algum dinheiro ali, né? E simplesmente os bilionários, então, com recursos infinitos, contra ela, que agora só tinha um pouco de fama do seu lado, que também já não valia mais muita coisa, né? Durante os processos, a modelo conseguiu então o apoio de Howard III, que era o filho caçula adotado pelo magnata, que também tinha sido deserdado da fortuna. Enquanto a briga na justiça rolava, ela, deprimida e viciada em antidepressivos e calmantes, chegou a retomar antigos contatos profissionais do mundo da moda, participando então de alguns editoriais, desfiles, que não estavam pagando tão bem assim, né, após tantos problemas pessoais expostos aí pela imprensa. A Anna então chegou a tentar uma carreira no cinema, também acabou estrelando alguns filmes aí de menor expressão, que foram mal recebidos pela crítica. Nada que ela fazia dava certo, né? Enquanto isso, ela gastava todo o seu dinheiro, né, o que tinha sobrado ali, né, nesse eterno processo ali que não acabava nunca, e em diversas cirurgias plásticas e também ali as drogas que ela era viciada, né, os remédios, enfim, ela foi torrando tudo. Lembrando que a Anna ainda tomava medicamentos para depressão, tomava medicamento para emagrecimento, para ansiedade, né? E misturava tudo isso com álcool, né? Estando aí constantemente dopada ou eufórica, né? E isso é claro que acabou por arruinar a sua saúde com o tempo. A Nicole, devido aí ao nome que tinha construído, ainda tinha a oportunidade de tentar um projeto novo, como, por exemplo, em 2002, quando ela criou o The Ann Nicole Show, que era um reality show que mostrava a sua vida particular. Só que o programa não deu muito certo também, né? Acabou 2 anos depois. E o processo, Marcelo? Bom, o processo ainda não tinha terminado, né? E quem diria que o seu fim, no caso o fim da Anna, né, seria antes dessa treta judicial acabar por completo. A morte de Anna. Em 7 de setembro de 2006, a Anna teve talvez a sua última grande alegria, né? Ela deu à luz a sua filha Danielle, que nasceu ali em Nassau, nas Bahamas, que era o país ali, no caso, onde ela estava vivendo, né, há 2 anos, devido ao contrato assinado para ser garota propaganda de maquiagem, né? E aí essa empresa exigia que ela morasse ali por perto. Só que 3 dias depois do seu parto, né, ela passou por uma perda gigantesca. O seu filho, Daniel, lembra que estava morando lá com os avós, né, de 20 anos já agora, que era bem próximo dela, né, apesar de morar em Houston com os avós aí maternos, né, ele foi visitar a mãe, né, e a meia-irmã por insistência da Anna, né, e ela sabia que o filho tinha fobia de avião, né, não gostava de andar de avião de jeito nenhum, né, mas ela insistiu tanto, né, que ele acabou vindo mesmo assim. E aí, na mesma noite que ele chegou, ao dormir no quarto ali com as duas,
ele nunca mais acordou. Ele faleceu vítima de um infarto causado por conta de uma overdose de ansiolíticos e de heroína, que provavelmente ele tinha usado para poder enfrentar o seu medo ali na hora de andar de avião. Então isso acabou com a modelo, né, que se afundou ainda mais aí, em mais vícios, mais problema, enfim, cara, aí que ela foi pro fundo do poço mesmo, né? A Anna passou então a se sentir constantemente culpada por ter insistido tanto para que seu filho viesse vê-la, né? O que fez então ele exagerar aí nesses ansiolíticos e tal para poder pegar o avião. Para piorar ainda mais a situação, o seu nome voltou aos noticiários não só por ter perdido o filho, ao mesmo tempo em que ela praticamente tinha acabado de ganhar uma filha nova, mas também porque ela tinha afirmado à imprensa que ela tinha feito uma inseminação artificial para engravidar, utilizando sêmen congelado do falecido marido, do Marshall, né, o bilionário, né, na tentativa dela conseguir de novo acesso à herança dele. O caso ganhou, é claro, uma forte repercussão, a família entrou com recursos, né, processou ela também por conta disso, né, todos os noticiários só falavam desse assunto, e na época a artista, né, estava então em seu terceiro casamento, morando junto ali há 3 anos com Howard Kevin Stern, que era um advogado de quem ela foi amiga por muitos anos, né? Sendo que ele era quem estava cuidando aí dos seus contratos. O seu casamento com Howard terminou após esta declaração sobre a inseminação, então mais aí um banho de água fria para ela, né? Onde então ele também, vocês têm uma ideia, ele também processou a mulher, ferrando ainda mais com ela, né? E pior, né? A Nicole revelou que mentiu sobre a inseminação, né? Era um bait, né? Ela não tinha feito isso nada, e que na verdade ela nem sabia quem que era o pai da sua filha, né? Confessando então as traições que acontecia com o marido. Então assim, só piora, né? Acho que não tem como piorar, mas piora mais um pouco. Enfim, né, em anos e mais anos de julgamento, idas e vindas ao tribunal, a Anna, no final das contas aí, não conseguiu tirar mais nada de dinheiro da família Marshall. E no dia 8 de fevereiro de 2007, já com a vida totalmente afundada, a Anna Nicole Smith, aos 39 anos, ela foi encontrada morta num quarto de hotel em Hollywood, na Califórnia. A causa teria sido então uma overdose acidental de barbitúricos. Esse é o nome, né? Uma combinação de drogas que ela usava para dormir. Assim, a vida de Vic se deu por fim, né? Um final muito trágico e muito triste. E sabe o processo, né, dela tentar ter o direito à fortuna da família Marshall? Então, mesmo com a sua morte, ainda ficou em andamento. A Danielle, que era a filhinha recém-nascida, né, praticamente aí da modelo, tornou-se então a nova protagonista dessa história, né, em seus momentos finais aí. Uma bebê, né, praticamente, que valia potencialmente 500 milhões de dólares, né, já que ela herdou então o processo que a mãe dela estava movendo contra a família Marshall, né? Tudo isso, então, sem ter um pai. Só após um tempo, né, um fotógrafo chamado Larry Birkhead apresentou, então, um pedido de reconhecimento da paternidade e, então, o ganhou, né, em abril de 2007, 2 meses depois da morte de Smith. O eterno processo judicial só foi chegar ao fim, finalmente, em 2011, 14 anos depois do seu início, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por não entregar qualquer parte da fortuna também à filha da Anna. Então, assim, a história de Smith, que começa com um restaurante de frango frito, né, passa por strip, casamento, mortes e termina em um dos processos de herança mais longos e complexos dos Estados Unidos, né? Já foi contado em livros, documentários e filmes para televisão. A última obra sobre o tema foi o documentário na Netflix chamada de Anna Nicole Smith, Vocês Não Me Conhecem, né, que foi feito aí ano passado. Para quem tiver curiosidade aí, tem mais detalhes do caso, o que mostra então como todo esse caso, né, acabou se tornando então parte da cultura americana. Enfim, a Danielle, mesmo sem a grana que a Anna tanto queria, hoje parece estar bem, né, vivendo ali com o seu pai, que conseguiu ali a guarda, e se parece inclusive muito com a sua mãe. No final das contas, né, o que ela queria, que era o dinheiro ali do Marshall, né, acabou que meio que, se for parar para pensar, meio que essa luta dela para conseguir esse dinheiro que acabou a matando, né? A gente pode tirar uma lição disso tudo. Bom, até o próximo vídeo. Tchau!